Grêmio enfrenta nessa quarta-feira o Cruzeiro, depois o Fortaleza, no Castelão. No dia 19 de novembro pega o Vasco, e eu já trouxe a informação aqui para vocês há muito tempo que esse jogo contra o Vasco pode marcar, deve marcar a volta do William, né? Na sequência, o Grêmio visita o Botafogo, depois recebe o Palmeiras, esse jogo aqui com o Palmeiras deve mudar de data. Depois tem o Fluminense, e na última rodada, o Sport na Ilha do Retiro. A informação que eu quero dividir com vocês é sobre o Marcos Rocha, o lateral direito, que tomou conta da posição logo que chegou, que se tornou uma das lideranças do elenco, que ajudou muito o Noriega no Grenal, e que todo mundo vê como o cara da lateral direita do Grêmio. Pois o Marcos Rocha teve uma lesão muscular, vocês lembram, né? O Grêmio informou isso. É uma lesão na coxa esquerda. Mas o Grêmio, como é padrão, não divulga oficialmente o prazo de recuperação. Então, oficialmente, a gente não tem a confirmação de quando o Marcos Rocha vai voltar. Mas eu recebi a informação de que o Marcos Rocha volta ainda em 2025. Não volta antes da data FIFA, e mais precisamente deve voltar... Essa notícia não é boa, né? Mas, enfim, o Marcos Rocha deve voltar nas últimas 2, 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu estou com o celular na mão para olhar os jogos do Grêmio. Então, nessa projeção, se a gente aplicar o calendário, o Marcos Rocha volta ou contra o Palmeiras, na reta final do Brasileiro, ou então diante do Fluminense, esses 2 jogos o Grêmio é mandante, né? Ou então contra o Sport na Ilha do Retiro. É uma notícia ruim porque o Marcos Rocha fica fora contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Fortaleza e também contra o Cruzeiro. Mas é uma notícia boa porque ele volta ainda em 25. E ele é o titular absoluto. E sem ele, existe um abismo muito grande em relação ao substituto, que é o João Lucas. O Gustavo Martins pode fazer lateral? Pode fazer lateral. E ele vai melhor do que o João Lucas? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Mas aí é uma opção a menos para jogar por dentro, para jogar na zaga, né? Enfim, a notícia sobre o Marcos Rocha é essa, né? E o Marcos Rocha é um dos jogadores que o Grêmio contratou no meio da temporada, quando o Grêmio olhou e disse assim, cara, se a gente não contratar, se a gente não ativar o modo urgência aqui, esse time vai cair. E aí o Grêmio foi e contratou o Marcos Rocha. A vaga do Marcos Rocha poderia ter sido do Mike, que foi parar no Santos. Mas no fim, e tem gente dentro do Grêmio que inclusive diz isso, né? No fim, o Marcos Rocha se mostrou uma baita contratação, porque é um baita de um cara, né? Multicampeão, campeão da América pelo Galo, campeão da América pelo Palmeiras, então ele tem muita experiência. Viralizou o corte dele falando no assado do Duda sobre o chinelo, né? Sobre detalhes ali do vestiário do Grêmio. Então, é um cara de um outro nível e que entrou e melhorou muito o time. Então, o Marcos Rocha foi um baita de um acerto, ele tem contrato até o final de 26, né? E a informação é que ele vai voltar no final desse Campeonato Brasileiro. E essa informação, ela é muito importante, porque o Marcos Rocha, ele ajudou a melhorar muito a saída de bola do Grêmio. E alguns dias atrás eu dividi com vocês aqui no canal que a leitura interna do Grêmio nesse momento é que o Grêmio tem no elenco já lideranças, o Grêmio tem no elenco já jogadores técnicos, e o que o Grêmio precisa para 26 é colocar juventude, colocar saúde, colocar força, vigor no time. E quando eles falam que o time tem qualidade, que tem referências, que tem lideranças, que tem técnica, eles citam Arthur, eles citam Cuejar, que a gente não sabe que Cuejar vai ser esse, né? William, né? Carlos Vinícius, Marlon e o Marcos Rocha, com certeza, que tem qualidade e tem liderança. Então, divido com vocês aqui essa informação de que eu recebi, aliás, informação que eu recebi de que o Marcos Rocha volta aí 2, 3 jogos nessa temporada. Tá bem?